Oi gente, eu sou a Bárbara Assado, Segredos Entre Amigas, e no vídeo de hoje eu vim contar pra vocês o que foi que eu li no mês de novembro. Aleluia, unidos do mês que tá saindo no dia certo, irmãos. Eu vim contar pra vocês as minhas leituras de novembro. E eu confesso que, enquanto eu estava durante o mês, assim, eu pensei que eu tinha lido poucos livros. Mas na real, não, gente. Eu li bastante até. Estou bem chocada porque foi um mês de especial de vídeos. Então, minha agenda fica meio louca. Mas eu tô feliz e eu li livros muito bacanas. E vou começar contando pra vocês agora. Eu vou fazer aqui, só nesse último, uma controvérsia. Eu vou trazer o último pro primeiro. Porque, gente, vocês precisam ler este livro. Eu concluí agora Como Reconquistar um Amor Perdido, da Clara Alves. Eu vou deixar a capa pra vocês aqui. Ele tá disponível pro Kindle Unlimited também pra compra. Eu vou deixar o link pra vocês aqui no box de informações. Na verdade, todos os livros que eu mencionar por aqui vai ter link no box de informações. Vocês já sabem, comprando com o meu link, vocês me dão aquela forcinha. Mas por que que eu trouxe esse livro pra ser o primeiro? Na verdade, eu concluí ele no comecinho de dezembro, então eu tô roubando duplamente neste tópico. Mas vamos lá. Em Como Reconquistar um Amor Perdido, a gente vai conhecer a história da Tessália. A Tessália namorou com o Cauã por 4 anos. É muito tempo de namoro. E elas já estavam naquela fase do comodismo, sabe? De que eles brigavam muito, mas eles estavam acomodados ali juntos, então ela nunca imaginava que eles iriam terminar. Mas aconteceu. O Cauã quis terminar com ela e 3 meses se passaram e a Tessália não consegue esquecer do Cauã, não consegue se perdoar pelo que aconteceu e está disposta a lutar para reconquistar esse amor. E aí ela descobre num blog, né, uma lista de coisas para fazer para você reconquistar um amor perdido. E dentre essas coisas, a primeira coisa ali estava em rondar os amigos, né, desse ex-namorado para descobrir por onde é que ele anda e também para se infiltrar ali no meio que ele convive. E aí ela vai, aceita esse tópico e vai, né, em busca do Lucas, que é o melhor amigo do Cauã. Só que junto com o Lucas tá a Jaqueline. E quem é a Jaqueline? É a ex do Cauã antes da Tessália. E a Tessália acha que a Jaqueline é uma vaca, porque o Cauã falou poucas e boas da Jaqueline para ela. Só que ela quer muito reconquistar o Cauã, então ela vai engolir a Jaqueline para estar ali ao lado do Lucas. E aí ela vai acabar gerando uma amizade ali, meio que como se fosse coisa do destino. Eles dois, né, o Lucas e a Jaqueline, vão acabar conversando muito com a Tessália e criar uma amizade ali. E enquanto ela vai seguindo esses passos dessa lista para reconquistar o Cauã, ela vai, né, se tornando cada vez mais amiga do Lucas e da Jaqueline. E ela vai descobrindo coisas sobre o Cauã que ela nunca pensou que ele pudesse ser capaz, ou que ela nunca pensou que fosse verdade. E a gente vai, junto com a Tessália, se embrenhando aí nessa busca dela. O interessante desse livro pra mim foi porque a gente vai ter aí uma visão diferente do relacionamento da Tessália e do Cauã. Quando o livro começa, a gente tem meio que essa ideia de que a Tessália fez alguma merda, de que ela brigava muito com o Cauã e de que por conta disso eles acabaram se separando. E a gente tem essa visão exatamente porque o livro é narrado pelo ponto de vista da Tessália e é essa visão que ela tem sobre o relacionamento deles. Mas conforme ela vai conversando, ela vai se abrindo, a gente começa a perceber que o buraco era um pouquinho mais embaixo e que a relação deles não era tão saudável, especialmente para a Tessália. Então vai ser um livro que vai falar sobre relacionamento abusivo pelo ponto de vista da vítima, que é a Tessália, mas também pelo ponto de vista das pessoas que estão ali ao redor dela, em especial do Lucas. A gente vai trazer nessa trama esse ponto bem importante e é muito interessante realmente de observar isso e da forma como não é apenas a agressão que torna um relacionamento algo perturbador, sabe? Então é muito interessante, eu gostei muito da forma como a história foi narrada. É um livro relativamente curto, eu fiz em 2 horas e meia a leitura dele completo e eu amei, gente. A Tessália, ela vai se empoderando conforme a trama vai acontecendo, sabe? Ela começa a perceber coisas que ela abdicava por conta de comentários do namorado dela, mas que pra ela eram coisas boas e ela acabou deixando isso de lado por conta dele, sabe? Então eu amei. Leiam esse livro, assim, é uma leitura muito gostosa, apesar de trazer esse tema tão forte. A forma como a gente vai vendo a personagem crescer conforme a trama vai acontecendo faz com que a leitura seja muito, muito, muito boa, muito gostosa mesmo, gente. Foi muito surpreendente pra mim, por isso até que eu resolvi falar em primeiro lugar desse livro aqui. Então se vocês ainda não conhecem Como Reconquistar um Amor Perdido, que na verdade vai ser o amor perdido por ela mesma, eu vou deixar o link aqui embaixo pra vocês, tá bom? Seguindo agora para o primeiro livro que eu li no mês de novembro, que foi Um Dia em Dezembro
dezembro, da Josie Silver. Eu já fiz até resenha pra vocês, vou deixar o link aqui no card. E nesse livro aqui a gente vai conhecer uma protagonista que ela nunca acreditou em amor à primeira vista, mas ela tá voltando do trabalho e ela vê um cara e o coração dela palpita e ela fala, mano, esse cara, sabe? E aí ela fica por um ano ali em Londres, que é a cidade onde a história se passa, tentando encontrar esse cara, mas ela não encontra. Até que na festa de Natal que ela dá com a melhor amiga, no apartamento delas, esse cara aparece, mas ele é o namorado da melhor amiga dela. E aí ela vai enfrentar, né, toda essa situação, porque ela realmente está apaixonada por esse cara que ela relativamente não conhece, passa a conhecer por conta da relação dele com a amiga dela, mas ela não quer estragar essa amizade. E aí a gente vai vendo o desenrolar da trama. Não é um livro que acontece apenas nesse período, é um livro que se estende por um longo período de anos e a gente vai vendo esses personagens principais amadurecendo e a forma como eles enxergam o relacionamento que eles sequer tiveram. Eu adorei, gente. Tem bem a vibe de Natal, tem bem aquela vibe assim de você acreditar no amor e também de você considerar as pessoas que estão ao seu redor, sabe? Vai lá ver a resenha pra vocês verem mais detalhes sobre ele, mas sério, eu indico muito a leitura porque eu gostei pra caramba. Na sequência, eu li Zorgan Voldor, A Redenção, do Joel Dantas. Também tem resenha aqui no canal, vou deixar o link aqui no card. E nesse livro aqui, a gente vai conhecer um protagonista, que ele é um dos guardiões da Terra. A gente tem aqui no começo, né, na criação de tudo isso, 7 guardiões foram designados para levar os humanos para a luz, ou seja, para fazer com que eles não fizessem merda aqui na Terra. E a gente tá nesse último e ele está falhando em sua missão, assim como os 3 anteriores a ele também falharam, só que ele é nossa última esperança. Então a gente vai ver essa jornada dele aí pra tentar guiar a humanidade para o caminho da luz. É bem interessante, eu gostei muito da proposta, também a forma como eu consegui assimilá-lo com a nossa vida agora, com as coisas que estão acontecendo neste momento, especificamente na parte política. Ele é um livro que é muito político, fala muito sobre isso, mas a gente precisa compreender toda a história ali, porque não é muito explícito, sabe? Então eu achei bem interessante, também tem resenha aqui no canal, vou deixar o link aqui nos cards pra vocês irem lá conferir. De sequência, eu concluí a trilogia da Travessuras da Minha Menina Amada, Otávio Bravo, com o 3º volume, que é o Après la Saison. Mentira, eu não sei falar nada de francês. E eu gostei bastante. Foi o primeiro romance de formação que eu li, eu até comentei com vocês aqui no canal sobre isso, que é um romance que vai tratar da história de um personagem, que no caso é o Victor, da infância ali, né, da adolescência até a sua morte. Então é um livro que se passa, é uma trilogia que se passa por uma extensa fase de tempo. E nesse livro aqui, o Victor tá com mais ou menos 50 anos e ele conheceu a menina má dele no volume anterior e agora ele tá meio que vivendo uma vida que não é a vida dele, sabe? E a gente vai meio que compreender as coisas que vão acontecendo. Então nesse livro aqui, o Victor tem muitos baixos na vida, mas ele também tem alguns altos e ele também começa a perceber algumas coisas que pra ele são importantes e na verdade ele começa a dar sentido à vida dele, porque durante todos aqueles 50 anos de vida que ele teve, tudo o que de bom era dele lhe foi tirado e aqui ele começa a encontrar coisas que vão construir realmente a jornada dele, que vão dar sentido a tudo que ele esteve fazendo por aqui. Então eu amei esse volume aqui, eu amei a trilogia como um todo. Tem resenha dos 3 livros aqui no canal, vou deixar também pra vocês aqui no card. Mas sério, assim, é um livro que abre sua mente para as coisas que você está se questionando sobre a sua vida e para o que realmente é importante. Então eu achei muito, muito, muito bacana e eu indico muito a leitura de verdade. Daí outro... Gente, só foi livro que eu indico muito a leitura. De sequência também é um livro que eu indico muito a leitura, mas que vocês infelizmente ainda não podem adquirir porque a editora ainda não lançou, que é Os Prós e os Contras de Nunca Esquecer. Foi o 2º volume da Intrínsecos, que é um clube de assinatura da editora Intrínseca, então só quem assinou no mês de novembro recebeu. Mas a editora vai relançar esse livro aqui com a capa pra venda em livrarias bem normal. E eu gostei bastante desse livro aqui porque são 2 protagonistas completamente diferentes, de mundos completamente diferentes, realidades completamente diferentes, que vão se encontrar ali em determinado ponto da trama. De um lado a gente vai ter ali uma garotinha de 10 anos que ela não esquece de nada, gente. Ela sofre ali de uma síndrome, né, de memória eletiva, em que ela não esquece de nada da vida dela a partir de um determinado tempo. Coisas nas quais ela prestou atenção, sabe? E do outro lado a gente vai ter o Gavin e ele acabou de perder o marido e ele tá esquecendo do marido. E aí eles dois vão se encontrar, né, num pano dessa trama aí, e aí eles vão começar a se doar em diversos aspectos um para o outro e pra tentar até amenizar a dor do outro. Eu amei, gente, é simplesmente surreal, porque é interessante a gente observar esses 2 pontos completamente distintos, de pessoas completamente diferentes, mas que de certa forma buscam por coisas parecidas. Enquanto ela sofre muito por lembrar das coisas e as pessoas ao redor dela esquecerem, ele só quer lembrar desse marido que ele teve, que foi muito
muito importante e que morreu de forma tão súbita. Então, assim, são dois extremos que se encontram e que se afetam de certa forma. E eu amei. Eu indico muito a leitura também. Quando lançarem, comprem, porque assim, eu não tava esperando que fosse ser tão impactante a história. Foi um livro que eu mergulhei sem saber nada da história, que me cativou assim do começo ao fim. Foi uma leitura super rápida também, porque a narrativa do autor foi muito gostosa e foi o primeiro livro dele, então surpreendente também por esse ponto. Daí nesse meio tempo aí eu também li A Dívida Heitor, da Alane Queiroz, é o primeiro volume da série Turbulências, gente. O que foi esse livro? Nesse livro a gente vai conhecer a história do Heitor. Ele é o irmão mais velho ali de uma família que tem um conglomerado de empresas aéreas muito famosos, muito ricos, muito donos de tudo aquilo ali. Só que ele descobriu agora que estava sendo traído pelo braço direito dele, então ele tá meio que pé da vida com a situação, mas ele quer denunciar o cara, ele quer que o cara pague, mas ele tá precisando também de uma certa coisa, que é de uma esposa, uma coisa simples, assim, uma coisa pequena que você encontra em qualquer canto. E o cara tem 2 filhas, então ele fala, você me dá uma delas como esposa, fechou. A gente fica casado aqui por um tempo, depois se divorcia, a vida que segue. Só que aí ele se encanta pela filha mais nova, que na época ali tem 16 anos. E aí ele quer, porque quer casar com essa mulher, mas ele sabe que não pode casar com ela com 16 anos, então ele espera fazer maioridade, né, pra poder roubá-la e tê-la como esposa. Só que a Sofia, ela não vai fazer da coisa muito fácil ali. No começo a gente realmente odeia o Heitor e toda a situação e tudo que ele está prestando ali a Sofia a fazer e todas as coisas que estão acontecendo dá realmente um pé da vida dele, que eu fiquei me questionando como é que eu ia conseguir depois gostar desse cara, porque, mano, foi difícil. Mas a Sofia, que acho que é a pérola desse livro e que faz com que eu tenha gostado tanto da trama, ela se desenvolve muito no decorrer da história e ela prova que ela é tipo maravilhosa e ela não come na mão dele e ela dá uma reviravolta e mostra todo o poder dela. Então eu adorei, gente. É o primeiro volume de uma série, como eu já mencionei, e eu gostei muito da forma como o enredo foi desenvolvido e também como a gente odeia este personagem para depois ver toda a redenção dele ali na segunda parte do livro. Eu vou deixar pra vocês aqui no card o link da resenha e aqui embaixo o link do livro para compra. Vocês podem comprar ou alugar no Kindle para ler, sabe? Mas é sério, assim, no começo você vai odiar muito o Heitor, mas depois você vai até sentir uma peninha dele. De sequência eu li uma antologia de contos da Manuela Marques Choi, que foi Ventos Nômades. E, gente, muito bons também. Eu tô falando que só foi livro bom esse mês. A edição é sensacional, né? Eu já tinha comentado sobre isso aqui. E nesse livro aqui a gente tem 10 contos de pessoas diferentes, em fases diferentes da vida, vivendo coisas diferentes em diferentes lugares do mundo, que não são suas casas. Cada um tá vivendo ali uma experiência de viagem por algum motivo que tá trazendo alguma coisa diferente pra eles. E eu gostei muito. Assim, eu senti cada personagem em sua essência conforme eu lia cada conto, sabe? Durante a leitura parecia que a autora tinha vivido cada uma daquelas experiências e estava contando sobre ela mesma nos contos, porque era tão verdadeiro, era tão real. E a sensação que dá também, né, de cada história que era diferente da outra, que trazia aprendizados diferentes do outro, assim, foi muito, muito, muito bom mesmo. Eu adorei, eu não esperava que eu fosse gostar tanto, assim, eu acho que foi a minha leitura favorita do mês, especialmente por conta disso, assim, pela falta de expectativas e por eu não esperar que eu ia gostar tanto e me surpreender conforme a trama foi acontecendo. Também tem resenha aqui no canal, vou deixar o link aqui no box de informações pra vocês conferirem. Eu acho que a maioria tem resenha aqui no canal, gente, só 2 que não tem. Depois eu li A Parte que Falta, Encontro Grandioso, do Shel Silverstein. Esse não tem aqui no canal, mas tem lá no blog, vou deixar o link do post aqui embaixo. É a sequência do livro A Parte que Falta. E, gente, o que eu mais amei nesse daqui foi porque ele falou um pouquinho sobre você descobrir o mundo sozinho, sobre a não necessidade de você ter uma pessoa ao seu lado para desbravar, mas que ter uma pessoa ao seu lado não era ruim. Ele é um livro que fala muito desde o primeiro ali sobre a completude. No primeiro a gente fala um pouco sobre você não precisar ser completo, sobre partes que faltam em você serem importantes também. Você vai cultivando essas coisas conforme a vida vai vivendo, sabe? Você não nasce completo, as coisas vão acontecendo para te tornar uma pessoa completa. E nesse daqui ele fala muito sobre a não necessidade do outro, sobre você poder viver sozinho e sobre você estar consigo mesmo, estar bem consigo mesmo, estar feliz consigo mesmo, fazer as coisas consigo mesmo para poder fazer as coisas com outra pessoa, para você não botar expectativas no outro sobre a sua vida e sobre a sua felicidade, sobre quem você é, sabe? Então eu amo esses livros, assim, são ilustrações, cara, mas
te dão tapas na cara, assim, conforme você tá observando as coisas, sabe? Que você precisa, assim, abrir sua mente realmente pra compreender essas histórias, mas também elas modificam algo dentro de você, especialmente sobre essa não necessidade do outro, que eu acho que é muito importante em todos os tipos de relacionamento. A gente quer sim ter uma pessoa ao nosso lado, mas a gente não necessariamente precisa dessa pessoa pra ser feliz. A gente precisa ser feliz pra poder ter essa pessoa ao nosso lado, sabe? Daí, em sequência, eu li Como Num Filme, da Lauren Lane, que é um prequel da série Recomeços, e eu gostei bastante desse daqui. Nesse livro a gente vai conhecer a história do Ethan e da Stephanie. Os dois estão em férias de verão da faculdade, mas estão cursando uma matéria de cinema com um cara ali super famoso, porque precisam daquilo por conta de coisas pessoais. O Ethan não quer estagiar na empresa do pai por conta de alguma situação aí que ele não tá conseguindo lidar muito bem, enquanto a Stephanie não quer voltar ali pra casa do pai dela por conta também de uma situação familiar que ela não tá lidando muito bem. E aí eles acabam tendo que fazer o trabalho desse curso em conjunto, e o Ethan propõe uma coisa ali pra Stephanie. Eles precisam criar um roteiro, e eles têm uma base de roteiro, mas eles querem atuar neste roteiro. Porque o Ethan tem uma namorada desde os 16 anos, que é a Olivia, e ele acabou de descobrir alguma coisa aí com relação a esse namoro que ele não gostou muito. E a mãe dele tá meio que forçando ali o relacionamento dele com a Olivia, pra ele voltar com a Olivia. E vai ter aí algumas festas de fim de ano e coisas desse gênero, e ele decide levar a Stephanie como namorada dele. Então eles inventam um roteiro ali com base em Uma Linda Mulher e coisas desse gênero, sabe? E aí eles vão viver esse roteiro ao mesmo tempo em que escreve para ser o trabalho do curso. Mas obviamente vai dar merda, porque os dois estão querendo se envolver ali e a coisa vai começar a acontecer. É daqueles livros bem divertidos pra gente passar um tempinho, sabe? Foi uma leitura bem rápida, tipo coisa de 1 hora e meia. E eu gostei bastante também. Eu gostei muito mais desses dois últimos livros da série dessa Lauren do que de Mais Que Amigos, mas em pedaços ainda foi muito melhor do que esse aqui, tá? Então fica a dica aí pra vocês. E foi isso tudo que eu li no mês de novembro, tá vendo? Foi coisa pra caramba, gente. E eu acho que eu falei pra caramba nesse vídeo também aqui. Mas enfim, eu quero saber de você. O que é que você leu em novembro? Comenta aqui que eu vou adorar saber. Se você gostou desse vídeo, clica no joinha pra mim, se inscreve no canal pra não perder as novas atualizações. Segue a gente nas nossas redes sociais, os links estão aqui no bloco de informações. Eu te espero no próximo vídeo. Beijo, tchau!